Estamos aqui mais uma vez para adorarmos e agradecermos ao nosso Deus, uma noite de grande alegria vê-los aqui e adorar o nosso Deus nessa noite mais uma vez e podemos agradecer e agradecer ao Senhor Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por chegar até aqui, pelo dia que se passou, pela essa semana que se iniciou, graças a Deus por tudo, por mais um dia na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Gostaria de te convidar nesse momento a se colocar de pé. Vamos orar para iniciarmos mais um trabalho, mais um pouco de oração ao nosso Deus e darmos continuidade a essa obra até que Ele volte para nos buscar. Vamos agradecer ao Senhor mais uma vez nessa noite, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos aqui. Vamos agradecer ao nosso Deus. Pai, te damos graças mais uma vez nessa noite, ó Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui diante de Ti, ó Deus, adorando e agradecendo o Teu nome, ó Pai. Grandes coisas o Senhor continua fazendo no nosso meio, ó Deus. Continua sustentando o Teu povo, ó Deus, no meio das lutas, no meio das batalhas, no meio das tribulações, ó Pai. O Senhor tem cuidado do Seu povo, o Senhor tem cuidado do Teu mundo, ó Deus. Continua nos sustentando, ó Deus, nesses dias tão difíceis, ó Deus, porque é a Tua palavra que nos sustenta, ó Deus. E o Teu Santo Espírito, ó Deus, que nos guia nesses dias tão difíceis, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, continua abençoando aqueles que irão chegar, ó Deus, na Tua casa, ó Deus. Traga-os em segurança, ó Deus. E aquele que não puder chegar, ó Deus, o Senhor toma para a casa dele, ó Deus, o seu caminho, guarda ele de todo mal, Deus, livra ele de todo mal, Deus. Senhor Deus, queremos te pedir, te agradecer, ó Deus, por tudo que você tem feito em nossas vidas, ó Pai, nos livrando do mal, ó Deus, nos dando vigor, nos dando saúde, ó Pai. Quero te pedir também, ó Deus, pelos servos da Tua casa, ó Deus, que estão enfermos, ó Deus, que o Senhor possa trazer cura, ó Deus, e possa restabelecer a sua saúde, ó Pai. Guarda a vida dos Teus filhos, ó Deus, guarda a nossa saúde, ó Deus, guarda o nosso coração, ó Deus, guarda a nossa mente, ó Pai. Porque muitos dias são difíceis, ó Deus, os dias estão sendo muito difíceis, ó Deus, mas somos sustentados pela Tua palavra, Deus, dia a dia, ó Deus. E a Sua palavra se renova a cada dia, ó Deus, a cada manhã, ó Deus. Te pedimos, ó Deus, continue nos sustentando, ó Pai. Repreenda, ó Deus, tudo aquilo que não provém de Ti, ó Deus. Estejamos, ó Deus, sempre juntos, ó Deus, orando uns pelos outros, ó Deus. Porque uma igreja forte, ó Deus, é aquela que ora uns pelos outros. Está em constante oração, ó Pai. Está aqui continuamente, ó Deus, orando pelos nossos irmãos, ó Deus. Hoje estou abençoando a vida dos nossos pastores, pastor Dimas e toda a sua família, ó Deus. Hoje estou abençoando a vida do nosso pastor Domingos e toda a sua casa, ó Deus. Esses teus servos fiéis a Ti, ó Deus. E tem cuidado do Seu povo aqui, nos ensinando, nos dando conhecimento da Tua palavra, ó Deus. Hoje estou abençoando os Teus filhos, ó Deus, que têm se comprometido com a Tua obra, ó Deus. Hoje estou abençoando a cada departamento Teu, ó Deus, o departamento dos adolescentes, dos jovens, das nossas mães, dos varões, ó Deus. Continue nos sustentando, ó Deus. Também te coloca aqui também as crianças da nossa casa, Senhor Deus. Continue sustentando os Teus filhos, ó Deus, guardando essas crianças, ó Deus, que são o futuro da Tua igreja no amanhã, ó Deus, até que o Senhor volte para nos buscar, ó Pai. Continue nos sustentando, ó Deus, continue nos dando força, Pai, porque Tu és o nosso Redentor, Pai. Tu és a nossa força, Tu és o nosso auxílio e Tu és a nossa fortaleza. Continue nos sustentando, ó Deus, continue nos dando vigor, ó Pai. É o que eu te peço nessa noite, ó Deus. Desde já eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Que a condição desse trabalho seja conduzida pelo Santo Espírito de Deus. Muito obrigado por tudo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de compartilhar um texto que se encontra em Apocalipse, no seu capítulo 2. Vou estar lendo aqui alguns versículos. Gostaria que os nossos irmãos acompanhassem nessa noite. Apocalipse, no seu capítulo 2. Vou ler alguns versos. Que você esteja atento a tudo que será falado aqui nessa noite. Amém? Apocalipse, no seu capítulo 2. É a primeira carta às 7 igrejas da Ásia. Que diz assim: a carta da igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas
que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suportas os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, não o são, e descobriste que eram mentirosos. Tens perseverança e, por causa do meu nome, sofreste, mas não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Poder tomar assim. Essa veio é um estudo que Deus colocou no meu coração e um dos capítulos de Apocalipse que está direcionado às 7 igrejas da Ásia. E aqui dentro desse texto, a primeira carta, ao qual João, na ilha de Patmos, com revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele escrevendo essa carta a essas 7 igrejas, ele está falando aqui da primeira, da carta da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, aqui como isso, a palavra diz que ela foi uma igreja que tinha um trabalho perseverante. E aqui demonstra, dentro desse texto, sobre a questão do primeiro amor. Aqui o Espírito conduz para que eles voltassem a praticar o primeiro amor, que por um acaso havia sido esquecido. E eu acho interessante que quando João escrevendo essa carta às 7 igrejas, e vem o Espírito conduzindo, falando sobre o primeiro amor, isso é tremendo, que já foi feito um estudo aqui falando sobre a questão das igrejas do livro de Apocalipse. E eu acho tremendo que está falando, está dando um auxílio aqui para voltarmos a viver esse primeiro amor de verdade. Viver de verdade esse primeiro amor. Para nos arrependermos das nossas falhas. E aqui ele está passando para a igreja de Éfeso o seguinte: olha, arrepende-te dos pecados, das tuas falhas, e volte a praticar o primeiro amor. Desde quando iniciamos, desde quando foi iniciado o trabalho por Paulo, junto à igreja de Éfeso. E eu achei tremendamente interessante isso. O Espírito fala ao nosso coração, dizendo que devemos sim voltar ao primeiro amor. Voltar a viver aquele primeiro amor de verdade, quando Jesus entrou na nossa vida com intensidade, com fervor. E isso nas igrejas hoje em dia é primordial. Quando falamos de amor, falamos de algo intenso, de algo que não pode faltar dentro da nossa vida como cristão. O amor, ele é peça fundamental no Evangelho. Ele é peça atuante dentro do Evangelho. E o Espírito Santo de Deus aqui fala para essa igreja que João escrevendo essa carta: olha, tem porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Ele está falando o seguinte: olha, lembra-te do teu primeiro amor. Volta da onde você caiu e volta a buscar as coisas que são dos céus, a praticar as coisas que são vivas e eficazes, que é a palavra do Senhor. E eu achei tremendamente interessante que aqui é um conselho. Ele está dando uma orientação para: olha, é melhor você voltar a praticar. E depois ele dá um conselho: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei e removerei do seu lugar o teu candeeiro. Está dando instruções para vivermos o Evangelho de verdade, vivermos Jesus de verdade.
E tem um texto aqui que eu encontrei nas revistas da Escola Bíblica Dominical, que eu achei inteiramente muito edificante. Que no título aqui dessa mensagem, dessa primeira parte dessa mensagem, ele diz o seguinte: Cristo é a nossa esperança da glória. E ele menciona o seguinte: algo em comum nas 7 cartas escritas por João é a necessidade de nos submetermos ao Espírito Santo, ouvir e sermos direcionados por Ele. É algo maravilhoso, porque somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Somos totalmente envolvidos pelo Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus conduz o nosso caminho, as coisas vão dar certo. E aqui o Espírito está falando à igreja de Éfeso: olha, volte ao primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Está falando para ele a voltar a praticar as coisas corretas, boas, que edificam, fortificadas. E esse texto veio ao meu coração para nos orientar nessa noite, a buscarmos Jesus com ainda mais atenção. Eu sei que você busca, eu sei que você tem buscado, eu sei que você tem perseverado, mas continue buscando mais, continue perseverando mais, vivendo da palavra dia a dia, porque ela é quem nos conduz nesses dias tão difíceis. E a palavra que nos orienta a vivermos uma vida de paz, de tranquilidade, de vigor. E é a palavra que nos dá força. Às vezes pensamos que nosso dia está difícil, nosso dia está complicado, às vezes pensamos assim: olha, está complicado. Mas lembramos da palavra de Deus. Lembramos que a nossa orientação é exclusiva do Espírito Santo. A nossa bússola é o Espírito Santo. E se nos submetermos ao Espírito Santo de Deus e sermos conduzidos pelo Santo Espírito, aí sim iremos viver uma vida muito, mas muito boa, mas mediante o Espírito Santo que nos conduz. E é maravilhoso quando nós somos conduzidos por esse Espírito. Mas por que você fala isso? Porque ele nos dá a instrução correta do que devemos fazer. Às vezes podemos agir por maneiras insensatas. Podemos agir de maneira por nós mesmos. Mas é melhor ouvir e submeter ao Espírito Santo. Porque ele vai nos guiar para vivermos uma vida boa, agradável, uma vida cheia da graça, da bondade e das misericórdias do Senhor. Que você fique com essa palavra, que você possa receber essa palavra recuperada, e que o Espírito Santo continue falando no seu coração. Gostaria de louvar o Senhor Deus com 430 da nossa vida. Gostaria que você me ajudasse a louvar o Senhor Deus nessa noite. 430 da nossa vida. O texto, o título desse louvor é Ao Meu Redor Sempre Está. Vamos louvar o Senhor Deus. Há sempre alguém que não provou o grande amor do meu Senhor. Porém eu sei, bem certo estou, está sempre ao meu redor, pra me guiar.
Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Fique tranquilo, porque o nosso Deus ele está ao nosso redor. E é um momento em que pensamos que estamos sós, estamos sozinhos, estamos passando por um momento difícil, mas é Jesus que está do teu lado todos os dias. O Senhor Deus nos orienta, às vezes nos repreende, mas Ele nos ama de uma maneira incondicional, de uma maneira tão tremenda que não podemos medir nem o tamanho, nem largura, nem profundidade, porque o amor de Deus é imenso. Nós sabemos o tamanho do amor de Deus, mas sabemos que foi pago um alto preço para nós estarmos aqui hoje. Hoje somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Foi Jesus aquele que pagou o preço, ao qual não há preço que cubra o sangue de Jesus. Não há preço, porque Ele já pagou o preço. O preço caríssimo, o preço por mim, o preço por você, que nos tirou do império das trevas, nos tirou do lamaçal do pecado, mas hoje estamos renovados e renovamos a nossa aliança com Ele. Ele morreu, mas ressuscitou. E em nosso meio está, porque é o Espírito Santo de Deus quem habita em você. Louvado seja o teu nome. Aleluia, Deus. Gostaria de conceder algumas oportunidades nessa noite. Gostaria de chamar o nosso irmão Diácono João Paulo. Oportunidade nessa noite, amém? Santo para o Filho, glória seja dada teu nome, ó Deus. Aleluia. A paz seja para a igreja, amém? Boa noite a todos. Graças a Deus nós estamos aqui nessa noite. O Senhor nos trouxe, nos levou durante todo esse dia. Eu queria nessa noite louvar para a igreja. Eu não sei a passarinha qual é, mas eu gosto muito desse louvor. É o 15 dá. Peço que você me ajude nessa noite. Nós sabemos que é o Senhor que vai conosco todos os dias. Nas idas e vindas, é o Senhor que vai com a igreja, amém? Estou louvando o Senhor. 335 da vida? 335 da vida. Vai, igreja. Se pelos vales eu peregrino vou andar, vou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, conosco irei comigo vai. É grato servir a Jesus, levado, se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu ligarei então com paz no coração.
coração a Cristo seguindo, sem vaginação. Vai que ser Cristo comigo vai. E não terei, com gozo irei comigo vai. É grato servir a Jesus, levado, ser Cristo comigo vai. Será diadura cruz levar, sua graça e seu poder. Quero sempre aqui contar, contente com Jesus, levando a minha cruz. Eu falo de Cristo, que é minha luz. Ser Cristo comigo vai. Eu irei e não terei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levado, ser Cristo comigo vai. Ao Salvador Jesus, eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro seu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não vai ter. Ser Cristo comigo vai. Eu irei e não terei, com gozo irei comigo vai. É grato servir a Jesus, levado, ser Cristo comigo vai. Eu irei. É Ele que está conosco, querido, até o final dos nossos dias. Amém? Graças essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Santo Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Glória a Louvado, Deus. agradecido seja o teu nome. Louvado, agradecido seja o teu nome, Senhor. Deus é maravilhoso. Aleluia. Deus, Ele é tremendo. Ele faz coisas que nós pensamos até uma parte, mas Deus complementa de forma grandiosa. Aleluia. Deus, Ele faz aquilo que nós não pensamos, mas Ele já tinha pensado e teria certeza que Ele se cumprirá. É bom quando ouvimos aqui testemunhos, é bom quando ouvimos aqui os milagres que o nosso Senhor Deus está fazendo nos dias de hoje. É tão bom ver como Deus tem trabalhado tão tremendamente em nossas vidas. E no domingo aqui, quando nós estávamos aqui cultuando a Deus,
a apresentação do Brian aqui, vemos como a mão do Senhor Deus, o cuidado do Senhor Deus, o poder de Deus, Ele é imensurável. Vemos como Deus tem trabalhado no meio das famílias aqui e ver que Ele está aqui, Ele habita em nós e vemos tremendamente o que Ele faz em nossas vidas. Onde às vezes não temos uma perspectiva plena, Ele já está com o projeto pronto lá na frente. Às vezes, quando as circunstâncias são totalmente contrárias, mas Ele já tem o resultado nas mãos. Vemos aqui tantas maravilhas que não podemos contar, porque a bondade do Senhor Deus era infinita. As misericórdias do nosso Senhor Deus, elas são infinitas. E é motivo de grande alegria estarmos aqui nessa noite e ver o quão bom o Senhor Deus é para nós. Ver aqui os grandes feitos do nosso Senhor Deus, aonde o ser humano ele não vê, alguns não acreditam, mas Deus, Ele é magnífico. Palavras e adjetivos me faltam agora, mas vemos o poder de Deus em nossas vidas. Podemos ver a grandeza do nosso Deus. Podemos ver tudo que o nosso Deus tem feito em nossas vidas. As grandes maravilhas. E o Senhor Deus continuará fazendo até que Ele volte para nos buscar. Vemos e podemos estar aqui e dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor tem sustentado a sua casa. Até aqui o Senhor tem sustentado a sua vida. Até aqui nos ajudou, Senhor. Gostaria desse momento de convidar o nosso evangelista Ciro para levantar o glória a Deus. Vamos orar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e há de fazer em nossas vidas. A paz do Senhor para a igreja. Todos nós temos visto o que o Senhor tem feito aqui nessa casa. Nós temos sido testemunhas do que Deus tem feito aqui nesse lugar. Eu não sei se você percebeu no domingo, você que estava percebido no culto, o quanto o Espírito Santo quebrantou aquele homem aqui no lugar. Quando o Espírito Santo trabalhou, conduziu aquele homem pela Bíblia, eu ainda estou igual um boi, dominando o que aquele homem falou. Na segunda-feira eu conversei com uma pessoa do meu trabalho. Falei, olha, eu pensei em você durante o culto. Eu queria saber se eu consigo transmitir a mensagem de Cristo para você. O homem deu um testemunho. Ele não estava massageando ela do João, não. Ele estava falando do poder da palavra. Ele falava do poder do Espírito Santo. E quando uma pessoa se predispõe a se colocar na mão de Deus, que ela pode ser transformada. Ele falando do poder de Deus, que Deus pega o homem mais vil da sociedade e transforma esse homem pelo seu poder. E Deus tem feito coisas tremendas aqui. As orações que têm sido pedidas a essa casa aqui, quero te dar uma notícia também. O casal lá de São Gonçalo, eu ainda não fui lá, por volta do recurso da companhia, mas Deus já estabilizou esse casal. Vamos contar agora a Deus. Louvado seja o Senhor. Eles ainda carecem das nossas orações. Peço orações também pelo rapaz que fornece lá as cadeiras. A esposa do rapaz está acometida de uma enfermidade e necessita do auxílio de Deus, da vontade de Deus e das orações da igreja. E por isso, meus irmãos, nós temos um dever: preservar o que Deus tem feito aqui. Agora, para preservar, vai depender de cada um de nós.
abrir mão das nossas vaidades. Às vezes somos vaidosos demais. E é onde o diabo vai trabalhar. Aonde ele entende que tem uma brecha, é ali que ele vai trabalhar. Porque Deus tem feito coisas tremendas aqui nesse lugar. A escola bíblica dominical virou um local de glorificação do nome do Senhor. Bendito seja Deus. Os irmãos têm vindo a aprender, a conhecer a palavra, a colocar em prática, têm sentido a presença do Espírito Santo. E cabe a nós preservarmos isso. Lutar para poder preservar. E eu costumo dizer no meu dia a dia: conquistar é uma consequência de efeitos de esforço para o momento. Preservar é você fazer a manutenção diariamente do que foi conquistado. Todos os dias ore pela igreja. Todos os dias ore pela escola bíblica dominical. Todos os dias ore pela sua família. Todos os dias ore pelas pessoas que Deus levantou aqui nesse lugar. Todos os dias ore, nem que seja 30 segundos, 1 minuto ou quanto o Espírito Santo te cruzará. Mas ore todos os dias. Clama ao Senhor. E nós vamos clamar ao Senhor no nome santo de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Te convido a se colocar de pé para clamarmos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sabemos que não é pelo muito falar, mas pela sinceridade dos nossos corações. Nessa hora, em nome de Jesus, Senhor, nós o buscamos em espírito e em verdade, Senhor. Queremos nessa hora, nessa noite, nesse dia que o Senhor escolheu para adoração a Ti, Senhor, glorificar o Teu santo nome, bendizê-lo na beleza da Tua santidade. Temos sido testemunhas aqui nesse lugar da Tua bondade, da Tua misericórdia, do Teu grande amor. Senhor, ainda esses dias e meias lágrimas eu disse ao Senhor, assim como o Senhor foi na antiguidade com os Teus servos, Abraão, Isaac e Jacó, assim tem sido o Senhor conosco. Por isso a igreja declara diante da Tua santidade, até aqui nos ajudou o Senhor. Oh Deus, continua cuidando de nós. Tu tens sido um escudo e um galardão para nós, Senhor. Ó Deus, Tu tem guardado a nossa entrada, a nossa saída, o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso respirar. Tu tem nos dado saúde, temos recebido além do que pedimos ou merecemos. Ó Senhor da glória, ó Deus Altíssimo, Senhor da glória. Por isso, Senhor, temos nos alegrado diante da Tua presença. Dá sabedoria a todo o Teu povo. Dá, Senhor, entendimento, Senhor. Nos dá um coração puro e uma alma voluntária a Ti. Senhor, em nome de Jesus, trabalhe em cada um de forma individual. Trabalhe, Senhor, de maneira que sejamos um em Cristo, como Cristo é um no Senhor. Espírito Santo de Deus, trabalhe, Espírito Santo, engrandeça o nome do Senhor, que diminua, Pai, eu, e que o Senhor cresça aqui nesse lugar, que venhamos diminuir, Senhor, mas que o Senhor cresça. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, ó Leão da tribo de Judá, Deus forte, conselheiro, Príncipe da paz, Pai da eternidade. A Tua igreja te reverencia nessa hora. A Tua igreja te prostra aos Teus pés nessa hora. A Tua igreja te adora nessa hora. A Tua igreja rende louvores a Ti, ó Deus. A Tua igreja se consagra nessa hora. A Tua igreja vai se despir das Tuas vaidades para louvar o Teu nome. Nos rendemos a Ti. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Eis aqui a Tua igreja, ó Santo Deus. Ó Senhor, Tu andou nessa terra, passeou por ela, curou os enfermos, os leprosos,
deu vida e vida em abundância, e hoje não é diferente, porque só o Senhor é Deus no nosso meio. Tu és todo poderoso, Tu és o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor, a Ti a adoração. Ó Senhor da glória, em nome de Jesus, visita a saúde do Teu povo agora. Visita da saúde, Senhor, Teu povo. Meu Deus, visita o nosso irmão Nelson, Teu servo, Senhor. Nosso irmão Josemar, Teu servo, Senhor. A nossa irmã Emília, Tua serva, Senhor, que esses anos todos caminhou diante da Tua presença. E a Tua palavra declara que nem na velhice, nem nos cabelos brancos, nem nas cães, quando subir a nossa cabeça, Tu não nos abandonarás. Não nos deixarás no meio. Ó Senhor da glória, a nossa irmã, Senhor, em nome de Jesus, nossa irmã Shirlinha, nossa irmã Eva, nossa irmã Diani, nosso pastor Dimas, nossa irmã Ana, nosso irmão pastor Ataliba, vai visitando, Senhor, todos esses em nome de Jesus. Dá saúde ao Teu povo, ainda aqueles, Pai, que não foram citados, mas necessitam de saúde. O Senhor abençoe a Tua saúde, em nome de Jesus. Ó Senhor da glória, Deus Santo, visita as famílias nessa hora. Vai, Senhor, em cada lar aqui representado, em cada família aqui representada, aqueles que não vieram. Ó Deus, mostra a glória do Teu santo nome. Bota por terra, Pai, as contendas, as desavenças do lar, o desentendimento. E como disse o Senhor a Abraão, em Ti serão benditas todas as famílias da terra. A Tua família é abençoada, a Tua família é consagrada ao Senhor, a Tua casa pertence ao Senhor. Espírito Santo de Deus faz a obra, em nome de Jesus. Deus vai visitar agora, Senhor. Liberta o bêbado, Senhor. Meu Deus, liberta o drogado, Senhor. Lembra do que o Teu servo pregou aqui, Senhor. Aquele que está à margem da sociedade. O Senhor acredita que ele pode ser transformado, porque foi por isso que Cristo morreu na cruz. A nossa visão é limitada, a Tua é infinita. A nossa força é pequena, mas o Teu poder é tamanho. Nós somos apenas pó e cinza, mas Tu és Deus e Senhor de todo o céu. Aleluia, Jesus. Tu és Deus, Senhor. Tu és o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Repreende o diabo, vai embora, diabo, porque a glória do Senhor está aqui neste lugar. A presença de Deus vai embora. A igreja se sujeita ao Senhor. A igreja se derrama aos Teus pés, ó Santo Deus. Continua, Senhor, nos abençoando. Continua nos sustentando, Senhor. Mostra, Senhor, como Tu fizeste na antiguidade. Porque o Senhor pode fazer nos nossos dias. E bem cremos. Tu és Deus no céu e Deus na terra. Tu és o Santo que se manifestou no nosso meio. Tu és a luz que resplandeceu sobre as trevas. A Tua bondade, a Tua misericórdia se faz em milhares no nosso meio. Por isso estamos aqui de pé, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa a cidade de Jerusalém. Abençoa o Brasil. Dá sobriedade a essas autoridades. Livra, Senhor, de todo o mal. Ó Deus, abençoa, Pai, em nome de Jesus, a Tua igreja. Abençoa aqueles que pediram oração à igreja. Visita, Senhor, cada um. No nome santo de Jesus. Abençoa o nosso trabalho. Abençoa os estudos, Pai, dos Seus filhos. Abençoa essa escola bíblica dominical. Abençoa nossos pastores, Senhor. Continua falando com eles. Continua dando direcionamento da Tua vontade, para que não estejamos contendendo, Pai, contra Ti, mas antes fazendo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, cada obreiro, cada obreira, cada irmão, cada irmã, cada visitante que veio aqui, que tem vindo aqui nesse lugar, porque eles não estão vindo aqui por causa do homem, por causa do Teu poder, por causa da glória do Teu nome, por causa do Senhor, Pai, porque eles sabem que o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. Livra-nos de todo mal.
Abençoa a tua igreja. Abençoa os teus filhinhos. Abençoa as tuas filhinhas, Senhor, no nome santo de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, te louvamos. A paz do Senhor seja na tua casa. A paz do Senhor seja na tua família. A paz do Senhor seja no teu trabalho. A paz do Senhor seja sobre o teu casamento. A paz do Senhor seja contigo, meu irmão. A paz do Senhor seja contigo, minha irmã. Aonde quer que você vá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, em nome de Jesus, a igreja que crê, diga amém. Gostaria de estar convidando também os nossos irmãos para louvar ao Senhor Deus. Vamos continuar agradecendo e adorando ao nosso Deus nessa noite. Vamos continuar louvando ao Senhor Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Maravilhoso Deus. Aleluia. Santo, santo, Deus. Glória, glória a Deus. Paz, Senhor. Amém. Noite de gratidão. Aleluia. Graças a Deus. Façam minhas as palavras do evangelista Ciro. Estava até comentando com a diaconisa Néia e a Márcia que palavra tremenda, que culto maravilhoso de Deus. Que vai ficar por muito tempo no meu coração e mesmo no coração de toda a igreja. Vamos estar louvando com a vista da nossa lira, a presença e a queda da harpa. Cada vez mais, que o Senhor renova o fôlego de vida, devemos ser mais gratos a Ele, cada momento, independente da situação. Com a vista da lira. Ó meu Senhor, dai-me mais gratidão. Por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti,
Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos passam se colocam louvar o Senhor Deus dessa noite. Vamos continuar louvando o Senhor Deus. Aleluia. Vamos louvar ao único é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invencível, material, a Ele grandioso és tu, ó Deus, pelas tuas maravilhas, ó Deus, pelo teu cuidado, pelo teu poder, ó Deus. Nós agradecemos a Deus nessa noite por mais um fôlego de vida. Nós agradecemos a Deus nessa noite por mais essa grande oportunidade de estarmos aqui em comunhão uns com os outros para adorarmos juntos a esse Deus tão grande, tão poderoso, tão misericordioso, tão amoroso, tão bondoso. É o cuidado de Deus com vocês, é o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. E agradecemos a Deus por mais essa grande oportunidade agora que nós passamos. Gostaria de estar convidando o nosso pastor Domingos nessa noite, que estará trazendo a palavra do nosso Deus. Gostaria de pedir a nossa jovem para orar pelos profetas, por ouvir toda noite. E assim agradecer a grande oportunidade do nosso Senhor Jesus. Vamos para a igreja, vamos orar mais uma vez, pegando aqui o nosso pastor, agradecendo ao Senhor pelas ofertas. Pai querido, Pai bendito, Senhor, que bom estar, Senhor, na tua presença. Olha que bom, Pai, eu senti o teu Espírito Santo. Que bom, Senhor, é ter aqui, ó Pai, o teu amor sendo derramado sobre nós. Obrigada, Senhor, por dispensar essa graça tão maravilhosa. Ao qual, Senhor, nós podemos
sendo liberada sobre as nossas vidas mais uma vez, ó Pai. O nosso coração é grato a Ti por esta oportunidade que o Senhor hoje, Deus, nesse dia tem nos dado essa vida, Senhor. Noite, Pai, de louvor e engrandecimento a Ti, Pai. Pelos seus benefícios, pelas suas maravilhas, Deus. Porque grande é o Senhor e muito digno és Tu. Aleluia, Senhor. Glória, glória. Obrigada, Senhor, pela igreja reunida, Pai. Obrigada, Senhor, porque Tu que tem nos sustentado. Senhor Deus. Obrigada, Senhor Jesus, pela presença, Pai, do Teu Espírito, Senhor. Aleluia. Neste lugar. Nós sabemos, Senhor, que Tu ainda vai continuar a falar nos nossos corações, porque Tu és uma fonte inesgotável, ó Pai. E aquele Senhor que entrou, Pai, nesse lugar não vai sair assim, Pai. Porque, Senhor, Tu tens muito mais a transportar, Senhor. Eu creio em nome de Jesus. Pai, queremos te agradecer também por esse momento de oferta. Porque, Senhor, é Tu que tem enviado a providência, Deus. É o Senhor que tem aberto as portas, enviado recursos, Deus. No meio dos tempos, Senhor, que nós estamos vivendo, nós podemos dizer: só Tu és Deus. Só Tu és Deus. Obrigada, Senhor, pelas ofertas, aquele também que nessa noite não pode contribuir, Pai. Que seja abundante também na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, Pai. Porque, Senhor, Tu não faz acepção de pessoa. E o Teu cuidado é sobre todos, Senhor, o Teu povo, Pai. Eu também, Senhor, o Teu servo nessa noite, mais uma vez. O Senhor conhece, ó Deus, tudo, ó Pai, que vai no interior do Teu Filho. E o Teu Espírito Santo, Senhor, essa noite, mais uma vez, ó Pai, vem usá-lo como Teu instrumento, Senhor. Oh, Jesus querido, conforme aquilo que Tu queres, porque a Tua palavra, ela não volta vazia. Senhor, sustenta nas Tuas mãos, ó Pai, a sabedoria e condução, ó Deus, para que, Senhor, guie o Teu rebanho até o dia do Senhor, quando Ele há de pegar e sumo pastor, oh Pai, esse rebanho para a glória do Teu nome, Jesus. Continua nos sustentar, eu peço a Tua presença, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Santo Espírito de Deus, que está nesse lugar e te abençoará eterno. Amém, Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Uma noite maravilhosa, uma noite abençoada, uma noite onde nós estamos na presença do Espírito Santo de Deus. É uma doce presença aqui do Espírito Santo. Estou muito alegre, estou vendo ali meu amigo Anderson, ali, meu irmão. Tradição continua te abençoando. Hoje eu tentei falar com o Diabo Nelson, chamou, mas ele está ruim o telefone dele? Está ruim quem? Nelson ou o telefone? Ah, o telefone. Então está ótimo, graças a Deus. Eu tentei falar com o Diabo Nelson, porque nós estamos em família aqui. Eu achei ele muito abatido domingo que ele estava aqui conosco. Conversei com ele muito rápido antes de começar o culto. Eu achei que ele se abateu muito rápido, entendeu? E nós estamos orando por ele. E hoje eu conversei um bom tempo com o diácono Josemar. Os irmãos, por favor, intensifiquem a oração aos pés do nosso Deus em favor desses homens, conforme já foi orado aqui nesta noite. Tentei também falar com a irmã Isabel, mas o telefone dela chama, não atende, a vocês que não tiverem notícia. Luizinho, cadê o Luizinho? Luizinho está por ali ainda? Você está lá perto da irmã Isabel, não está? Procura saber como é que ela está e traz notícia aqui para nós. Não é, Matheus? Conversei com ela ontem no telefone. Ela está melhor, mas se não estiver lá no sábado. Isso é bom. Maravilha. Ela tem pneumonia. Isso. Mas a gente continua a oração. Tá? Nós continuamos em oração. Ok? Meus amados, o Senhor Deus tem sido misericordioso aqui com este local. Tem sido misericordioso nas nossas vidas de uma maneira tremenda. Meus amados, nós estamos nesses dias de terça-feira com o ensino da palavra de Deus e, conforme foi citado na oração, essa é uma grande preocupação nossa, a responsabilidade que nós temos de conduzir o rebanho
até ali chegar. Até aquele grande dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos tido dias difíceis. Difíceis por causa do falso evangelho. E nós temos falado aqui a respeito, conforme Paulo escrevendo à igreja lá da Galácia, a respeito de um outro evangelho. Se na época de Paulo a coisa estava de uma maneira assim, muito incisiva dentro da igreja, e Paulo alerta, quando ele sai da cidade de Éfeso, ele declara que lobos devoradores entrariam no meio do rebanho. Nosso amado irmão Pedro declara que heresias de forma sorrateiras entrariam no meio da igreja. Ou seja, a igreja do Senhor ela sempre recebeu um alerta da parte de Deus a respeito dos momentos que nós estamos passando por ele e aquilo que ainda há de vir. O próprio Paulo, ele há de declarar que os homens sentiriam comichões no ouvido ao ouvir a verdade do Evangelho. E hoje está de uma maneira muito clara que as pessoas estão preferindo um outro Evangelho. E hoje tem sido bastante difícil de pregar o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho que fala a respeito de cruz, que fala a respeito de negar-se a si mesmo. O verdadeiro Evangelho que chama a nossa responsabilidade de uma consagração diante do nosso Deus. Um verdadeiro Evangelho que mostra para nós que a vida cristã, usando um termo bem comum, ela não é de qualquer maneira, não é de maneira nenhuma. Nós temos uma aliança com Deus, e quando hoje em dia se fala de aliança, se fala de uma outra forma. Uma aliança com Deus de uma forma ao qual Deus tem pura obrigação de fazer tudo por você. E não é isso. Nós estamos vivendo debaixo de uma nova e eterna aliança, nova e eterna aliança que nos deu, pela graça, a condição de ser salvos. Porque todos nós, conforme está em Romanos, nós estamos condenados ao inferno. Porque declara, Paulo escreve que todos pecaram. E todos estavam destituídos da glória de Deus. Mas agora, debaixo da nova e eterna aliança, em Cristo Jesus, passamos a ser herdeiros deste reino que Deus tem preparado para nós. Aleluia! Então, o verdadeiro Evangelho hoje, ele tem sido muito difícil não só de ensinar, mas de manter a igreja dentro do verdadeiro Evangelho. E andando um pouquinho, falando um pouquinho, e nós estamos falando a respeito desse novo Evangelho, desse novo Evangelho que está por aí, que não é nada novo. E eu creio, de uma maneira muito tranquila, que vocês já têm ouvido falar aquilo que não é novo. Aquilo que ao longo dos anos, e hoje nós estamos estudando um pouquinho a respeito, como isso tem impactado a igreja, que é a famosa teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, que ela impactou a igreja, está impactando a igreja, e a tendência será uma igreja completamente descompromissada com o Senhor Deus. E isso nós não podemos, de maneira nenhuma, aceitar isso. A teologia da prosperidade ela parte quase como uma secularização. Tipo, nós não precisamos de Deus. É pelo nosso próprio esforço. É algo tão terrível, que num dos estudos desses homens, eles até declaram, se você depois quiser procurar e pesquisar, você vai encontrar. A teologia da prosperidade completa para nós e ensina para nós que na cruz do Calvário, olha
absurda. Ali naquele momento, Cristo não conquistou somente a nossa salvação, mas Ele conquistou também nos deu o direito de ser prósperos. Dentro da cruz do Calvário, na obra da cruz do Calvário, na obra da sua morte e ressurreição, Ele também deu o direito a todos que confessam o seu nome, que sejam ricos e prósperos. Se você pesquisar, você vai encontrar. Meus amados, e eu fiz um pequeno apanhado, daqui a pouco eu tenho aqui no texto bíblico, na teologia da prosperidade. Alguns estudiosos, eles voltam lá no século XVI e século XVII e começam a pegar ali com Calvino. Calvino fala um pouquinho na teologia, mas ele não dá tanta ênfase a ela. E com o passar do tempo, chegamos no ano de 1930, lá na América do Norte, e um homem cujo nome dele é Essek William Kenyon. Essek, como ele comum, depois de passar por diversas igrejas, metodista naquela época, você só tinha igreja tradicional, metodista, presbiteriana, uma série de igrejas. Ele começa agora a se enveredar e receber ensinos filosóficos, principalmente aquilo que não é nada novo que João combateu, Pedro combateu, os apóstolos combateram. E ali naquele momento, no ano de 1930, estava também muito forte, e hoje também continua, que é o gnosticismo, os movimentos gnósticos. E ele, esse Essek, agora, depois de passar por uma igreja da ciência cristã, e depois, com o passar do tempo, é essa que você conhece perfeitamente lá na América do Norte, chamada Cientologia, que é a igreja dos artistas, não é isso? Vocês conhecem bastante a respeito. Ele passa também pela Cientologia, pela ciência cristã, e agora, como é comum, ele funda a sua própria igreja. E ao fundar a sua própria igreja no ano de 1930, ele começa a difundir esse movimento chamado Teologia da Prosperidade. E a Teologia da Prosperidade, como é conhecimento de todos, ele é baseado em alguns princípios. Princípios tal como palavra de fé. Palavra de fé quer dizer, tudo aquilo que você falar vai acontecer. Ela vai trabalhar também com ensinando a fé. Como você deve desenvolver a fé. Como se fosse algo pessoal. Ela vai também trabalhar com aquilo que vocês conhecem também. Confissão positiva. Vocês já ouviram falar nisso? Confissão positiva. Por que a confissão positiva? Porque a palavra, ela tem um poder tremendo. Ele vai ensinar que, já que Deus criou o mundo que nós conhecemos através de quê? Da palavra. Deus declarou, haja luz, e assim foi. Deus declarou, haja terra, e assim foi. E assim também o crente que hoje ele tem poder na sua, mas só que você não é Deus. Nós não somos Deus. Nós somos pobres, miseráveis, pecadores, dependendo da graça de Deus. Dependendo da vontade de Deus. E ele vai trabalhar com essa confissão positiva e ele vai trazer agora esse novo evangelho. O evangelho da prosperidade. E ele começa esse movimento é forte. E entre o ano de 1930 e 1940 esse movimento é desenvolvido. Depois do ano de 1950 vai vir um camarada que todos nós conhecemos e tem livros deles aí de um montão. Kenneth Hagin, se não me engano, é o nome desse cara. Ele vem agora reformulando tudo aquilo que o Essek trabalhou. E mostrando agora, de uma maneira mais forte, mais incisiva, que o crente, o verdadeiro crente, ele tem que ter fé. E muita fé. Porque se as coisas não estão acontecendo na vida dele,
já ouviram isso. Ele vem agora declarando de uma maneira tremenda que todo crente que declara ser servo do Senhor, ele tem por obrigação de ser uma pessoa sempre bem sucedida. O verdadeiro crente dentro da teologia que agora que a gente vem trazendo, ele não pode ser pobre de maneira nenhuma. Se ele é pobre, é porque tem falta de fé e ele não está em comunhão com Deus. E Jesus declarou para nós, primeiramente, que no mundo nós teríamos aflições. O Senhor Jesus declarou na semana que ele seria morto, quando Maria derrama sobre ele um vaso de alabastro cheio de unguento precioso, e Judas ali se levanta e declara: olha, isso aí a gente podia ter vendido e comprado alguma coisa para os pobres. Jesus falou o quê? Os pobres vocês sempre terão com vocês. Agora eu não. E se nós fôssemos falar aqui dentro da área da economia, dentro da área da sociologia, nós poderíamos muito bem falar a respeito da pobreza. Como ela cresce, como ela alcança ainda mais uma situação nossa a nível de Brasil. Poderíamos falar a respeito disso. E ele vem dizendo que não. O crente, ele tem por obrigação de ser bem-sucedido. Além de ser bem-sucedido, o verdadeiro crente, ele não pode, de maneira nenhuma, isso é nos anos de 1950 até 1970. Ele tem por obrigação, o crente, ele não pode ser uma pessoa doente. Ele não pode ter doença física, ele não pode ter doença mental, ele não pode ter doença emocional, ele não pode ter doença espiritual. Ou seja, tem que ser um ser totalmente perfeito. Só que Salomão escreve para nós, lá em Eclesiastes 11, e com o passar do tempo, o que iria acontecer com o nosso povo? Vivendo dentro desse ambiente que nós vivemos, totalmente tomado por toda sorte de poluições, por toda sorte de elementos químicos nesse ar que respiramos, o que você acha que vai acontecer com o nosso corpo? Como é que funciona isso? E ele declara que não. O crente, verdadeiro crente, dentro desse panorama que ele descreve, ele não pode, de maneira nenhuma, ser uma pessoa doente. Se ele está doente, ou ele está em pecado, ou ele não está em comunhão com Deus. Ele também vai deixar de maneira muito clara que todo crente, essa é a parte que todos abraçam, tem que ser próspero financeiramente. Tem que ter. Não tem para onde. E ali, claro, aí vai vir aquela parte que você já conhece. Que para você, para que Deus te retribua, você tem que dar o seu tudo. E você já conhece as campanhas que existem por aí. E com o passar do tempo, chegamos no Brasil, e no Brasil nós vamos ter a primeira igreja, o movimento pentecostal. Quando o movimento pentecostal chega aqui no Brasil, eu até anotei aqui, o movimento pentecostal chega no Brasil, vocês vão ficar abismados, mas vocês já conhecem. Chega em 1910. Em 1910, com a igreja Congregação Cristã do Brasil, em São Paulo. São os italianos, são os irmãos italianos, chegam no Brasil e fundam a Congregação Cristã do Brasil em 1910. Através daquilo que eles ouviram falar do movimento pentecostal na rua Azusa, nos Estados Unidos. E dentro daquele primeiro movimento,
nós vemos uma cultura nascendo dentro do Brasil. Esse primeiro movimento, que alguns estudiosos chamam de primeira onda pentecostal no Brasil, surge em 1910, primeiramente em São Paulo, e depois em 1911, na região norte, lá no Maranhão, chega os irmãos Batista, que vai fundar a Assembleia de Deus. E nesse primeiro movimento, qual é a ênfase desse primeiro movimento? A ênfase desse primeiro movimento é a pessoa do Espírito Santo. E dentro desse movimento, da pessoa do Espírito Santo, cria-se uma série de cultura. E aí, esse movimento ele vai de 1910 até 1950. E de 1950 até 1980, nós temos o segundo movimento. Além de dar ênfase à pessoa do Espírito Santo de Deus, vai também trazer agora e colocar dentro desse movimento as ideias da teologia da prosperidade. E você vai ver no Brasil, nos anos 70, aproximadamente no ano de 77, a começar um movimento aqui da teologia da prosperidade misturado com o movimento pentecostal, que se chama de movimento neopentecostal. E vai começar com Edir Macedo, R.R. Soares. Eles começarão com esse movimento, espalhando isso que nós estamos vendo, que está chegando a esses momentos mais difíceis, e chegará a momentos mais difíceis ainda. Porque com esse movimento, nós temos as campanhas, nós temos aquela coisa de evangelização, mas não uma evangelização com o intuito de almas para Cristo, mas com o intuito de, se eu tenho uma igreja cheia, eu tenho uma igreja que tem um bom rendimento de dízimos e ofertas. E dentro desse movimento, que ele começa aqui no Brasil no ano 70, na década de 70, eu me lembro perfeitamente que quando eu chego no seminário, nos anos 90, ainda se deslumbrava uma ideia do Brasil ser um celeiro de missionários. Ou seja, a igreja crescia em evangelização, as pessoas aceitando a Cristo com o desejo de fazer o quê? Missões. Você vê que isso hoje é difícil. Isso hoje está quase que sendo extinguido. Você vê a dificuldade que nós temos aqui de maneira muito simples de fazer um arbítrio. Por que isso? Porque esses movimentos, eles trouxeram alguns malefícios para dentro da igreja. Primeiro, descaracterizou a missão da igreja. A missão da igreja é ir e pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos com a intenção que a igreja continue avançando, crescendo, trabalhando de uma maneira tremenda. Agora, com esse movimento, não. O importante é aquele trabalho que fica ali, dentro daquela coisa do dia a dia, e trazendo pessoas entrando, pessoas saindo. O importante é o quê? Um número grande de pessoas somente visando o quê? A parte financeira. Ela descaracteriza a missão da igreja. Esse movimento também, ele destruiu a esperança do céu. Por quê? Que esse movimento teologia da prosperidade, ele prometeu o céu aonde? Na terra. Aqui você vai ter de tudo. Eles usam até esse versículo bíblico, que você vai comer o melhor. Eles podiam se associar ao testemunho de Jeová, que fala que vão herdar a terra, não é isso? Então, esse movimento da teologia da prosperidade,
Ele destruiu essa esperança do céu. Você vê o quanto está difícil você ouvir uma mensagem a respeito do que Jesus está. Eu não quero que Jesus volte. Eu ainda não alcancei aquilo que foi me prometido. Foi me prometido que eu vou ficar rico. Foi me prometido que eu vou ter uma casa. Foi me prometido que eu vou ter um bom emprego. Foi me prometido que eu vou ter o melhor dessa. Então, se eu vou ter o melhor dessa terra, eu não quero ir para o céu. Eu quero ficar onde? Na terra. E quanto mais essa teologia cresce, infelizmente, não se prega mais, não se ensina mais que Jesus está voltando. Eu me lembro na quinta-feira, quando a Natália trouxe uma mensagem referente à volta de Cristo. E lá Pedro declara: muitos têm a volta do Senhor como tardia. E é isso que está acontecendo hoje. Se eu ainda não alcancei os meus objetivos, eu também não estou interessado que Cristo volte, não. Primeiro eu tenho que alcançar os meus objetivos. E eu tendo aquilo que eu quero aqui nessa terra, como foi prometido, eu nem preciso de céu. Mas, meus amados, Paulo ensinou para nós que tudo aquilo que está ao alcance dos nossos olhos é temporal e passageiro. E que nós devemos focar naquilo que os nossos olhos não veem. Nós temos que ter muito cuidado. E, em relação a isso, essa nova teologia, ela relativizou a urgência do amor. Eu cheguei aqui, peguei bem, já no final, o dirigente do trabalho, livro, falando sobre essa coisa do amor. O segundo grande mandamento da igreja qual é? Amar como a ti. A teologia da prosperidade não. Primeiro você tem que pensar em quem? Em você. Primeiro você tem que cuidar de quem? De você. E não tem esse negócio conforme nós temos aqui. Está pedindo oração, está intercedendo. Está... Não, meu irmão. Primeiro tem que ver o meu eu. Eu estou centrado no meu eu. Primeiro eu tenho que realizar os meus sonhos. Primeiro eu tenho que realizar os meus desejos. E por causa disso, o meu irmão que está próximo de mim, eu não sei nem quem é. Se você quer fazer um teste, pode ir em qualquer igreja dessa. Meu irmão, estou procurando aqui, irmão fulano de tal. Aí aqui dessa igreja, eu nem conheço ele, irmão. Você não conhece? Não conheço não. Às vezes a gente tem uma proximidade com algumas pessoas que gostam desse movimento. Como é que... Não é cada um na sua, entrou, cultuou, saiu, não fala com ninguém, cada um para a sua casa. Parece aquelas pessoas que moram em apartamento, viu como é que funciona? Todo mundo é vizinho, ninguém se conhece. Não é assim que funciona? É igual as pessoas que moram em apartamento. Todo mundo é vizinho, mora 10, 15 anos. Ninguém conhece, não conheço não. Quem mora no apartamento 205? Nunca vi, meu irmão. Mas você mora aqui há quanto tempo? Mora aqui há 15 anos. É cada um dentro do seu quadrado. É assim que faz, dentro desse movimento. E outra coisa, esse movimento ele exaltou o materialismo. Nós precisamos ter. Precisamos ter carro, precisamos ter casa, precisamos ter o melhor. Precisamos almoçar nos melhores restaurantes, jantar nos melhores restaurantes, temos o melhor. Então, em cima disso, exalta demais o materialismo. Enquanto isso que Jesus ensinou para nós. Ajuntar tesouro aonde? Aonde a traça tem a ferrugem, corrói. Agora, quem ajuda tesouro aqui, vê um ladrão e mina, rouba. Esse movimento, ele instituiu o culto ao egocentrismo. Ou seja, o bem-estar do homem. Eu fico vendo algumas publicações. Camarada, parece até aquela, quando a gente estava falando de uma mesinha de bar, né? Uma mesinha, bem pequenininha, não tem nada disso aqui, uma mesinha, um copo com água, camarada bem à vontade, não é verdade? E usando o movimento coach para trazer sempre para você você vai ser o melhor, você vai conquistar o melhor. Você vai sair daqui hoje, se afaste daquelas pessoas que sugam a sua energia. Cuidado com as pessoas que estão ao seu lado. Começa a fazer o que com você? Começa a te isolar. E aí começa a falar palavras e você sai dali, agora eu sou um leão.
Eu sou um leão. Eu sou um leão. Sou um leão. Agora, sou um leão. Eu sou um leão. E vai embora. Eu sou um leão. Aí daqui a pouco volta lá na segunda. E volta lá no domingo. E outra coisa. Eles banalizam tanto isso que culto é somente um por semana. Além de banalizar o culto, eles banalizam também a palavra. Não tem palavra de Deus. Não tem palavra. Somente, você pode prestar atenção que alguns, a maioria das vezes, com a Bíblia fechada. Fala-se um versículo lá que vai trabalhar ali no seu interior e começa a falar. E dentro disso que nós estamos conversando, e a hora já está chegando, esse movimento vai declarar que você tem que exigir os direitos de Deus que você tem. Você tem direitos e Deus tem por obrigação de lhe dar os direitos que você tem. Aquilo que vocês já ouviram de uma maneira muito simples. Você tem que imprensar Deus na parede. Um verdadeiro crente da teologia da prosperidade, ele nunca pode falar se Deus quiser. Ele nunca pode falar isso. Porque Deus sempre quer o melhor para você. Mas aí vem Tiago. Tiago vai dizer o que para nós? Olha, quando eu falo dos projetos humanos, ir para uma cidade, aí você deve falar que se Deus quiser. A coisa é tão absurda que hoje, estudando alguns dos defensores dessa teologia, eles são até contra a oração do Pai Nosso. Pai Nosso. Que a oração do Pai Nosso está totalmente fora do contexto. Aquele Deus do Pai Nosso não é o Deus que te dá tudo aquilo que você quer. Não é. Para você ver, quando Paulo fala aos Gálatas a respeito do outro evangelho, e esse outro evangelho estava operando na Galácia, esse outro evangelho opera no momento que nós estamos vivendo. E você preste atenção que começa em 1930, verdade que eu não tenho tempo para poder colocar tudo que eu escrevi. E a tendência é trazer situações mais difíceis. E eu escolhi apenas um texto bíblico. Pastor, você vai começar a pregar agora? Já 9 horas, não. Você erra. Abra sua Bíblia, deixa ela ver. Gênesis 37, 39. Que fala de prosperidade. Gênesis 39, último versículo. Gênesis 39, último versículo, que é o 23. Encontraram? Deixa ela ver. Está escrito assim: e o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor. Se alguém perguntasse para mim, se foi um bate-papo que aconteceu lá na nossa casa, quando a gente estava semana passada num culto do lado. Se alguém perguntasse para mim, pastor, para o senhor, o que é ser próspero? É ter a presença de Deus todos os dias. Isso é ser próspero. O senhor aprendeu aonde? Aqui. Com José. Você leu o texto aqui junto comigo, que tudo que ele fazia, o Senhor, isso quer dizer o quê? A presença de Deus todos os dias. Mas quer dizer então, quando eu estou passando a aflição, Deus está comigo? Deus está. Então, quer dizer então, quando eu estou doente, Deus está comigo? Ele está. Quer dizer então, quando a situação está extrema, Ele está comigo? Ele está. Porque a Bíblia fala para nós, deixa ela aberta e volta no 37, que fases da vida de José. 37, 19 a 21. Diz assim: e dissemos aos outros: eis lá, vem o sonhador mor, vinde agora
aparecemos numa dessas covas e diremos: uma besta-feira comeu e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo Rúben, livrou das suas mãos, não lhe tiremos a vida. Agora aqui os seus irmãos estão tentando contra a sua vida, estão planejando fazer o que com ele? Matá-lo. Meu irmão, podem planejar o que quiser fazer da sua vida, a minha vida, a sua vida está nas mãos do Senhor. Isso é o que? É ser próspero. Ah, meu pastor, lá no meu trabalho estão tentando contra mim. Entrega na mão do Senhor Deus. Ah, meu pastor, a minha família lá, a minha parentela, foram lá na encruzilhada, não sei aonde. Então, deixa na mão do Senhor. O Senhor prospera. Estavam tentando matar José. E Deus estava tomando conta. A maioria das vezes, pode ficar tranquilo, nem eu nem você sabemos aquilo que estão tentando contra nós, mas Deus sabe e Ele está no controle de todas as coisas. Versículo 24, aí mesmo no 37. E tomaram-no e lançaram na cova, porém a cova estava vazia, não havia água. Primeiro queria matar, e agora prenderam ele. Meus amados, fica tranquilo. Conforme o Senhor Deus falou para Jeremias: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar. Vão tentar te matar, vão tentar te prender, vão tentar te parar, mas Deus está contigo. O que é isso? É ser próspero. Alguém pensa assim: ah, está passando essas lutas todas porque está em pecado, está passando essa luta toda porque Deus não está com ele. Mentira! Todo momento da sua vida Deus está com você. Versículo 28. Passando os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, aos quais levaram José para o Egito. Pronto. Agora ele é escravo. Mas ali Deus estava com ele. Aleluia. Você já prestou atenção? Eu não sei se eu sou muito privilegiado, mas acho que não. Tem hora que você passando por situações de Senhor, o que é isso? Viu aqui? Quiseram matá-lo, não mataram, jogaram na cova, depois que jogaram na cova, tira ele, leva ele, preso como? É diferente da minha vida e da sua vida? Senhor, eu até pensei que essa semana ia ser melhor. Jesus de Nazaré. Mas uma coisa eu sei, Senhor, tu está comigo. Eu não abro mão disso, da minha fé, que tu estás comigo, Senhor. E a Bíblia declara para nós, no versículo 39, não, 33, 37 e 33. E aconteceu, e conheceu-a, e disse: é a túnica de meu filho, uma besta-feira comeu, certamente foi despedaçado José. O que aconteceu agora? Para a família, preste atenção, José estava. E às vezes alguém na sua casa, agora ele parou. Agora eu quero ver o que vai acontecer com ele. Fica tranquilo que Deus está pelejando por você. Eles vão ter uma grande surpresa. Porque o teu Deus é fiel, meu amado. Aquele sonho que ele deu a José, ele vai cumprir. Aquilo que ele falou no meu coração, no teu coração, ele vai cumprir de uma maneira tremenda. Agora ele está morto. José agora é considerado dentro da sua casa como um homem, mas está vivo para Deus. Deus está tomando conta dele. E a Bíblia vai relatar para nós que agora vai começar uma nova história na vida dele. 39, do 1 até o 3. Uma outra história na vida dele. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinha levado lá. E o Senhor
E foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor, não é você não, meu irmão, é Deus. Sabe por que você chegou até aqui no dia de hoje? Foi Deus. Não é o teu intelecto, não. Não é aquilo que você sabe, não. É Deus, é misericórdia, é graça, é bondade, é amor do Senhor. Não é você, não. Não é você, é graça dele que eu falei para Deus. Começa a nova fase na vida de José. E você já começa a nova fase. Eu não vou me prender. Para fechar, que nós lemos aqui na última parte. Eu prefiro ficar com a teologia daqui, Deus. Passamos lutas, passamos provas, mas todos os dias Deus está conosco. Ele nunca nos abandonou. E Ele não vai abandonar. Ele falou que Ele está conosco até o final. Infelizmente, somos nós que abandonamos a Ele. Mas Ele não nos abandona de maneira nenhuma. Por isso, meu amado, muito cuidado com o novo Evangelho. Fica com esse aqui, uma Bíblia. Fica com isso que a Bíblia está ensinando para você, ensinando para mim. E todos os homens, mulheres que a Bíblia relata, passaram momentos difíceis. Mas em todos, o Senhor Deus estava comigo. Vamos colocar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Vamos estar orando para ir para a nossa casa, crendo de uma maneira maravilhosa que as lutas nada mais são do que Deus nos preparando a cada dia. Aprenda uma coisa conforme o pastor Hernandes Dias Lopes ensina. Deus não está lutando contra você. Ele está lutando ao seu favor. Ele está ao seu lado. De uma maneira maravilhosa. Meus amados, se Jesus não voltar aos cultos sérios, próxima quinta-feira, o evangelista Valdemir vai estar dirigindo o trabalho. Amém? Esqueceu não, né? Tá? Diácono João vai estar trazendo a palavra. Ah, pastor perdeu? Que ele pediu, o evangelista, que ele prefere dirigir o trabalho. E no caso, o diácono João vai estar trazendo a palavra. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, papai, por essa noite tão abençoada, Senhor. Obrigado, papai, por poder te louvar, te glorificar e adorar o Senhor, papai. É digno de ser glorificado, é digno de ser adorado, é digno de ser exaltado. Só há um Deus tremendamente poderoso, Senhor de todo o céu e toda a terra. Obrigado pela presença dos teus filhos. Guarda a entrada e a saída, ó Pai. Livra de tudo aquilo que não provém de Ti, ó Pai. Dê uma noite de paz, ó Pai. Senhor, tem lutas, mas também tem paz. E a paz que vem de Ti, ó Pai, ela excede todo entendimento, ó Pai. Nos leva a Te adorar, a Te glorificar e até a Te agradecer por esse momento de luta, ó Deus. Obrigado, ó Pai, pela vida dos Teus filhos. Continua abençoando toda a Tua igreja. Em nome de Jesus. A graça de Deus Pai, o amor imensurável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as poderosas consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja abençoada. E todo o povo de Deus diga amém. Até aqui, se Deus é por nós, e assim mesmo, confia que esse Deus é tremendo.